tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com um assunto chamado executando objetos. Então a gente já criou procedures e functions. Vamos abrir aqui o nosso banco de dados. Então olha só, nós temos aqui procedures e functions. Como que nós executamos esses objetos? Eu já venho executando eles a cada aula que a gente vem passando para mostrar para vocês, para testar a procedure, para testar a função, tá? Mas basicamente, para executar códigos PLSQL armazenados no banco de dados, subprogramas, nós temos duas formas para tal: via comandos SQL Plus e via PLSQL. Via comandos SQL Plus, nós utilizamos o execute, que pode ser abreviado por exec. Simplesmente exec e o nome do objeto, por exemplo, PRC mensagem. Agora, esse recurso de executar objetos pelo SQL Plus, ele é bem limitado. Primeiro, eu não consigo executar função. Eu não consigo executar procedure que retorna parâmetros do tipo out, pelo menos um. Tá? Então eu fico limitado a executar procedures sem parâmetros, como é essa, ou procedures que tenha parâmetros somente de entrada, do tipo in. Nunca do tipo out e do tipo in-out. Então, é meio complicado ficar só nesse recurso, porque ele é extremamente limitado, né? No dia a dia mesmo, nós acabamos executando mais objetos por aqui, através de código PLSQL. E pode ser códigos PLSQL anônimos ou subprogramas. É muito comum uma procedure que executa uma outra procedure. Bem tranquilo isso daí, tá? Então, dentro de um bloco PLSQL, como que eu executo um objeto? Se for uma procedure, eu coloco aqui o nome dela. Se for uma procedure com parâmetros, eu vou colocar aqui o nome dela e os parâmetros, seja ele de entrada ou de saída. Se for de entrada, eu posso usar um e-comercial, por exemplo, para passar um valor. E se for de saída, eu declaro essas variáveis para receber o seu retorno. E aí eu tenho um método completo de se executar um código dentro do banco de dados. E se eu for executar uma função? Eu tenho duas formas para tal. A primeira delas é declarar uma variável de nome qualquer e atribuir a função à minha variável. Então, variável recebe o nome da minha função. E se a minha função tiver parâmetros de entrada, eu passo aqui qual o valor. Pode ser por e-comercial ou valores fixos. Fica a critério de você, programador, tá? Agora a gente viu que tem um método mais eficaz para se chamar uma função, que é através de comandos SQL. Pode ser um insert, um update, um delete ou um select. Então, se eu optar por isso, eu faço lá select, o nome da minha função, passo o parâmetro que for conveniente, from o nome de uma tabela qualquer. Eu posso usar cláusula where, inclusive eu posso pôr a função numa cláusula where, numa cláusula de ordenação, então isso me dá uma flexibilidade bastante grande, tá? E eu posso fazer a execução desses objetos também através de uma ferramenta qualquer, um Oracle Forms, um Java, um Delphi, um C Sharp, enfim, aquela que vocês adotarem. Eu vou fazer uma demonstração aqui um pouco diferente, porque eu domino a ferramenta Oracle Forms. Então eu vou criar agora uma procedure de banco com parâmetros de entrada e de saída e vou fazer uma interfacezinha gráfica para executar esse objeto no banco que eu vou acabar de criar. Então me acompanhe aqui para a gente criar o objeto. A ideia é fazer uma interface gráfica que eu vou informar
um código de empregado e ele vai mostrar um campinho na tela como sendo o nome e o outro campinho como sendo o salário. Então, eu tenho um parâmetro de entrada, que é o código, e tenho dois parâmetros de saída, que é o nome e que é o salário. Então, vamos primeiro criar o objeto no banco. Create or replace procedure prc func. O primeiro parâmetro vai ser de entrada, vai ser um código, então do tipo in numérico. O segundo parâmetro vai ser o nome, do tipo saída, como sendo um varchar 2. O terceiro parâmetro vai ser o salário, também do tipo saída, e agora numérico. Is begin end. Vamos colocar aqui um parâmetro de erro também, se eu passar um funcionário que não existe. Também saída textual. Então eu vou fazer um select para pegar o nome do funcionário, o salário dele, somente esses dois campos, atribuindo para os parâmetros PA nome, PA sal. From tabelinha de empregados, onde o código de empregado seja igual ao parâmetro PA código. Vou tratar um erro. Quando não encontrar nada, então PA erro recebe funcionário não cadastrado, por exemplo. Muito bom. Está pronta a minha procedure. Vamos criá-la. Procedure criada. Se eu for executar aqui do Plus, ou melhor dizendo, aqui da ferramenta SQL Developer, primeiramente eu tenho que fazer um set server output on, né, para habilitar o servidor de output. E aí eu tenho que declarar três variáveis: va nome, emp.ename percentual type, va sal, emp.sal percentual type, e va erro, um varchar 2, vamos pôr de 200 caracteres aqui, begin end. Então aqui está caracterizado um bloco anônimo. Como que eu executo esse meu código PLSQL? Chamo a minha procedure, peço um funcionário, retorno o nome na variável, retorno o salário na variável e retorno o erro na variável. Se o erro for nulo, então eu vou mostrar a variável va nome, a variável va sal. Agora, se me devolver um erro, eu vou mostrar a variável va erro. Está pronta a nossa execução aqui. Então, é dessa forma que eu executo o meu código, chamando ele, passando um funcionário e pegando o seu retorno. Então, vamos fazer um teste primeiro aqui no banco. Um funcionário que existe, 7369, está lá, Smith, ganhando R$800. Um funcionário que não existe, 123, está lá, funcionário não cadastrado. Então aqui, perceba que está funcionando. Estou num ambiente de banco de dados, tá?
A Procedure está criada. Se eu der um atualizar aqui, ela está aqui, PRC Func, e fiz a chamada aqui via código PLSQL. Lembra que eu comentei? Posso chamar por SQL Plus ou por um código PLSQL. Nesse exemplo não dá para ser via SQL Plus porque eu tenho 3 parâmetros de saída. Então não vai ser possível. Okay? Então eu fiz a execução pelo PLSQL. Agora, e se eu estivesse num ambiente gráfico? Como eu falei, eu vou utilizar aqui uma ferramenta chamada Oracle Forms. Essa versão ela é client-server, né? não é uma versão web, mas é uma interface gráfica que eu posso montar com uma rapidez bastante grande e já fazendo a interação com o banco, ou seja, identificando as tabelas, identificando a procedure que eu acabei de criar, tá? Então, primeiramente, eu vou me conectar ao usuário POS, a senha e o database. Então, ele fechou a telinha, significa que ele conectou. Vou definir uma tela aqui chamada CNV01, que é o meu canvas. Vou definir um bloco manual chamado BLK01. Vou criar um campinho aqui chamado VA código. Entrando nas propriedades dele, eu vou dizer que ele vai ter um alinhamento à direita, vai ser um numérico de 4 caracteres, vai ser obrigatório informar um valor, não está associado ao banco de dados, e aqui embaixo eu vou colocar ele na tela visível para o meu Canvas 1, que foi o Canvas que eu acabei de criar aqui, tá? E por último eu vou pôr um label, que é o prompt, que é o que vai aparecer escrito no campinho a palavra código. Se eu abrir o meu Canvas aqui, eu já consigo visualizar esse campinho que eu acabei de criar aqui, ó. Posso colocar ele em negrito, não vou me preocupar muito com a parte estética do negócio, tá? O meu objetivo é chamar aquela procedure que nós criamos no banco. Então, o código, aonde eu estava passando aqui via e-comercial, né? Ou seja, pedindo em tela, eu vou pegar esse campo que o usuário vai digitar. E eu vou criar mais 2 outros aqui, que vai ser o nome e o salário que ele vai mostrar a partir do momento que eu digitar o código. Então, olha só, crio mais um campinho aqui, VA nome, ele vai ser um display, ou seja, o usuário não pode digitar nada nele, ele vai ser populado por código, 50 caracteres é mais que suficiente, não está associado ao banco de dados, e vai estar visível em tela para o meu usuário. Então veja que o campinho já está disponível aqui. Posso fazer um alinhamento ou colocar um código aqui dentro, aqui em cima, melhor dizendo. Posso colocar um prompt aqui que vai ser o nome. E posso colocar esse prompt aqui para cima também. Vamos alinhar os dois. Colocar em negrito, alinhar os dois aqui também, e vamos aumentar um pouquinho esse campo. E agora eu vou criar um terceiro campo que vai ser o meu salário. VA sal. Ele vai ser um display também, numérico, 10 caracteres, vou colocar uma máscara, 999, G999D00, com 2 casas decimais. O que mais que eu vou colocar aqui? Ele não está associado ao banco, vai estar visível em tela, CNV01. O prompt, vamos escrever salário. Vamos colocar o alinhamento à direita, que eu acabei pulando aqui. E vamos colocar esse carinha alinhado aqui também, tá? Como eu falei, não vou me preocupar muito com a interface, com a parte de perfumaria, onde o meu objetivo aqui é
Então, se eu já mandar rodar aqui, ó, ele já está pronto a interface gráfica, né? Então, meu objetivo é informar um código qualquer aqui. A hora que eu der um Enter, se existir, ele vai trazer o nome e salário, que é o que a Procedure já faz. Se não existir, a Procedure também me devolve um erro. Se a gente olhar o código aqui, ó, a Procedure diz para mim, ó, funcionário não cadastrado. Então, basicamente, eu vou pegar esse código que nós chamamos a Procedure PRC Func e eu vou colocar na validação desse campo código. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar esse código de chamada, vou copiá-lo, Ctrl C, vou vir aqui na minha ferramenta gráfica da Oracle e vou criar uma procedure chamada when validate item, tá? E vou colar aquele código aqui. Então, basicamente, o que eu vou alterar aqui? A Procedure PRC Func está no banco. Ela vai permanecer idêntica. A diferença vai ser isso aqui, ó. Eu não vou mais usar um e-comercial para pedir em tela como eu estava fazendo lá no SQL Developer. Então, aqui eu vou passar o código do funcionário da tela. Então, veja, eu criei um bloco chamado BLK01 e um campo chamado VA Código. Então, eu vou substituir isso daqui por dois pontos. BLK01 ponto campo VA Código. Então, eu pego o que o usuário digitou e passo para minha Procedure. Veja, a Procedure me devolve o nome, o salário e um erro. O nome e salário, eu criei dois campinhos em tela aqui, ó, para tal. Portanto, não preciso dessas duas variáveis aqui, ó, VA nome e VA sal, porque eu já vou jogar direto para a tela. Então, dois pontos BLK01, ponto VA nome, que é o nome do meu campo aqui, e o salário. Dois pontos BLK01, ponto VA sal. E o VA erro, eu continuo usando o que eu declarei aqui, né? Aí eu testo. Se VA erro for nulo, então, olha só, dbms output.putline, mostra o nome, mostra o salário. Nesse caso, eu não vou ter que fazer nada, porque se não deu erro, ele já populou esses dois campinhos da tela. Então, eu vou mudar a minha tratativa aqui, ó. If VA erro is not null. E aí eu tiro isso aqui, ó, e trato só o problema. Se veio populado o meu erro, significa que o funcionário não existe, tá? Não existindo, eu vou limpar esses dois campinhos. Eu vou deixar sem limpar para vocês entenderem uma coisa primeiro. Olha só. O que ele está fazendo aqui? dbms output.putline, mostrando o conteúdo do erro. Aqui esse dbms é um recurso do banco. Eu estou numa ferramenta da Oracle, mas não é usado o dbms. Aqui é substituído por message, tá? E aí ele vai mostrar o conteúdo da variável que vem lá do banco de dados da minha Procedure. A única coisa é que eu vou colocar duas vezes aqui para ele aparecer uma caixa de diálogo. Vou dar um compile aqui. Não deu erro nenhum. Se tivesse erro, ele teria descido uma tela preta aqui. Ó, vou simular um erro aqui. Vou colocar uma coisa sem pé nem cabeça aqui e vou compilar. Agora deu erro. Então, dessa forma que eu sei. Se eu tiro isso daqui e mando compilar de novo, olha só, ele limpa, então significa que está correto. Muito bom. Vamos executar esse código então. Vou informar primeiramente um funcionário que existe. 7566, vou dar um Enter. Olha só, foi no banco, chamou a Procedure, pegou o nome, pegou o salário. Vou pegar um funcionário que não existe. 1, 2, 3. Vou dar um Enter. Olha o que aconteceu. Funcionário não cadastrado. Limpou os campos, porque ele não encontrou nada, que eu ia limpar na mão, mas não havia essa necessidade. E deu a mensagem funcionário não cadastrado. Que legal, né? Veja, eu estou interagindo uma ferramenta gráfica com um objeto que eu criei no banco de dados. Então veja, se eu tiver N interfaces gráficas que eu vou informar um código
e preciso mostrar o nome e salário, eu vou usar sempre essa procedure que está no banco, tá? Então, a mesma coisa em todas as telas. Então, isso me dá uma praticidade muito grande, eu centralizar o meu negócio através de procedures e functions de banco de dados, tá? Então, é muito bom e muito interessante utilizar esses recursos. Ok, pessoal? Um grande abraço.